O sábado de Aleluia desse ano foi marcado pela decisão do mais novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, quando este acolheu o pedido da ANAJURE, Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, ligado a Damares Alves, e assim liberou os cultos e missas presenciais em meio à pandemia. Para quem pensa que Damares está meia sumida do mapa nesse governo, vejam aí que ela continua colhendo suas goiabas de qualidade duvidável e fazendo as suas ações políticas. O ministro Gilmar Mendes tomou uma decisão contrária de Nunes Marques e assim essa questão acabou sendo levada para discussão ampla no Supremo Tribunal Federal. E assim, no momento em que no Brasil, entre os dias 1 e 6, acabou registrando um número de nascimentos inferior ao número de óbitos, a maioria delas, obviamente, ocorridas em função do coronavírus, os brasileiros puderam acompanhar tragicamente o crescimento do número de mortes e as discussões a respeito dessa decisão, se de fato os templos e missas continuariam presenciais ou não. Nesse interim, temos aí a figura de André Mendonça, advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça, que ao defender a abertura das igrejas, simplesmente cita 3 trechos bíblicos e nenhum trecho da Constituição. Lembrando que André Mendonça, para além de advogado-geral da União, ele é um pastor presbiteriano. Na sua fala, afirma que os cristãos estão dispostos a morrer para garantir liberdade de religião. Não há cristianismo, e aqui eu concluo, sem vida comunitária. Não há cristianismo sem a casa de Deus. Não há cristianismo sem o dia do Senhor. É por isso que os verdadeiros cristãos não estão dispostos jamais a matar por sua fé, mas estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião e de culto. Que Deus nos abençoe, tenha piedade de nós, e eu começo por mim. Muito obrigado. O resultado da votação do Supremo foi uma vitória acachapante de 9-2 e só não foi 10-1 porque simplesmente o ministro Dias Toffoli foi o único a votar junto com Nunes Marques e também foi o único a não dar nenhum tipo de justificativa. Mas vejamos quem são Nunes Marques e André Mendonça para além desse episódio. Nunes Marques é a primeira indicação de Bolsonaro a partir da aposentadoria de Celso de Mello, que ocorreu em outubro de 2020. Com um currículo turbinado, para não dizer mentiroso, Cássio Nunes Marques assumiu o Supremo e agora é a primeira indicação de Bolsonaro, no qual, desde a votação do caso Lula, já mostrou para que veio. Já André Mendonça, há quase um ano atrás, se considerou um servo e chamou Bolsonaro de
profeta no combate à criminalidade. Estão lembrados disso? Vejam aí. Presidente, Vossa Excelência tem sido há 30 anos um profeta no combate à criminalidade. E hoje esse ministro da Justiça assume o compromisso de lutar pelos ideais de uma vida que o senhor tem combatido. Após assumir o Ministério da Justiça, André Mendonça criou a Secretaria de Operações Integradas, no qual teríamos ali a investigação e a produção de relatórios sigilosos a respeito dos opositores de Bolsonaro. E assim foram produzidos 579 relatórios de servidores públicos do chamado Movimento Antifascista. Mas esse tiro saiu pela culatra. Não só esse, bem como a tentativa de perseguição ao cartunista Aroeira, que, após fazer sua charge, simplesmente dezenas de outros chargistas refizeram, cada um à sua maneira, essas charges. Se você quer ver algumas delas, clique aqui no card ou veja na descrição desse vídeo, pois esse foi o primeiro vídeo de charges produzido aqui pelo nosso canal. E assim, essas medidas persecutórias do governo Bolsonaro vêm se configurando como a famosa expressão "um tiro que saiu pela culatra". Basta observar que, ao censurar Felipe Neto por uma palavra, da mesma maneira, essa palavra agora é a mais falada no Brasil. Na reforma ministerial da semana passada, o André Mendonça acabou voltando para a AGU e, no seu lugar, no Ministério da Justiça, assumiu Anderson Torres, que, obviamente, tem como missão aí manter um bom relacionamento com a bancada da bala no Congresso Nacional. Também promoveu a substituição na Polícia Federal e na Polícia Rodoviária Federal, obviamente para blindar a família Bolsonaro. Portanto, vejam aí algumas figuras centrais da nossa justiça brasileira bolsonarista. Mas, de qualquer maneira, pelo menos por enquanto, pelo menos dessa vez, a tentativa de abertura de templos, resgate de missas presenciais, está suspenso. E observem aí que parte dessas pessoas que são vítimas fatais fazem parte da própria base de eleitores bolsonaristas. Base essa eleitoral que está em torno aí de 30 a 40 milhões de evangélicos neopentecostais. E confiando nos seus milhões de eleitores, Bolsonaro acaba sacrificando fatalmente alguns milhares. De qualquer maneira, mesmo que Bolsonaro não consiga se reeleger em 2022, de qualquer maneira, Cássio Nunes Marques ficará lá até 2047, sem contar que, no meio desse ano, Marco Aurélio de Mello também irá se aposentar do Supremo e Bolsonaro indicará mais um ministro terrivelmente evangélico.